Bom, galera, bora continuar com a aula de matemática, revisão, né? Terceira aula. A gente vai começar falando sobre equação de segundo grau, que é uma coisa que não cai no Enem. Eu não vou falar que não cai porque pode cair alguma resolução usando Bhaskara, mas eu não me lembro de nenhuma questão que usa Bhaskara. Mas eu vou te falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa básica de ensino médio, né? Qual que é a resolução de Bhaskara básica? Você tem que saber que isso daqui tem que estar sempre igualado a zero. Se tiver igualado a 2, tem que passar o 2 para o outro lado. Se tiver igualado a 3x, tem que passar o 3x para o outro lado, tem que deixar zero, beleza? Depois que você veio isso daqui, você tem que separar o A, o B. Vamos fazer em outra cor. Tem que descobrir o que é A, B e C, beleza? O A está multiplicando x ao quadrado, o B multiplica o x, o C está sozinho. Aí você vai ter que usar as fórmulas que você precisa decorar, que é o quê? B ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. São fórmulas que você tem que decorar. Vamos substituir agora. B ao quadrado dá 49, menos 4 vezes ac. 4 vezes 2 dá 48, que vai dar 1. Ok? O nosso delta deu 1. Agora a gente vai substituir. Menos b dá 7, mais ou menos. Raiz de 1 dá 1, mais ou menos 1, na verdade. 2 vezes a dá 6, certo? Então a nossa equação vai ter duas raízes reais distintas, ou dois resultados. 7 mais 1 dá 8 sobre 6, que dá 4 sobre 3. E aqui vai dar 6 sobre 6, que vai dar 1, beleza? Então são as duas raízes da nossa equação. Tem que saber isso daqui porque a gente vai usar em função quadrática. Não sei se eu vou explicar para vocês, porque é uma coisa mais complicada e seria perda de tempo estudar se você não tem tempo. Então, resolver Bhaskara é uma coisinha básica que não cai, mas que é interessante você saber. Finalizou equações, tá bom? A gente falou de equações, terminou tudo. Vamos agora entrar em funções. O que é uma função? Função é uma relação de causa e efeito. O que é causa e efeito? Se eu pegar essa xícara e soltar, o efeito é que a xícara vai cair, beleza? Causa, o efeito é cair. Sempre que eu solto a xícara, ela cai, ela nunca vai sair voando. Então, é meio que um padrão que acontece na natureza, na matemática e em tudo. Função, como que a gente pode explicar? Basicamente, causa e efeito. X e Y. Causa e efeito. Então, por exemplo, se eu coloco 2, sai 4. Se eu coloco 3, sai 6. Se eu coloco 4, sai 8. Se eu colocar 10, quanto que sai do outro lado? Isso daqui é um tipo de desafio do Facebook, esse desafio bocó que o pessoal posta no Facebook, todo mundo gosta de fazer, né? Então você vê qual que é a lógica, qual que é o padrão. 2 sai 4, 3, 6, 4, 8, 10. Putz, entendi a relação. É 20, é o dobro. Tá certo? Então, o que a gente criou aqui? A gente criou um f de x igual a 2x. Entrada e saída. Entre eles vai ter uma mágica, alguma coisa que vai acontecer que a gente chama de padrão ou fórmula, beleza? Que no caso é 2x. Então, toda função ela tem 3 elementos. Entrada, que é x. Saída, que é y, ou chama de f de x, beleza? Tanto faz. E você tem um meio, algo que acontece, que a gente chama de função. Esse meio aqui, no caso aqui, seria o 2x, né? Então, f de x igual a 2x. 2x é a transformação que vai acontecer. Vamos tentar explicar de um jeito mais fácil. Você arranjou um trabalho num restaurante. Sua função é lavar pratos. Então, se eu te dou um prato sujo, certo? A sua função é o quê? Lavar. E o que vai sair? Vai sair o prato limpo, certo? Então, isso aqui, imagina que isso aqui é um brilho. Entra um copo sujo, lavou, sai o copo limpo. Na função de lavar, quando entra alguma coisa suja, vai sair alguma coisa limpa. Causa e efeito. X e Y, entrada e saída, beleza? A função de lavar, você não precisa saber o que está acontecendo exatamente. Isso aqui é algo acontece.
E esse algo é um padrão, beleza? Então esse aqui é o conceito básico de função. Então, funções, elas têm essa notação aqui, ó. Isso daqui se chama descrição da função. Então, por exemplo, quando a minha entrada na minha função for, vamos colocar aqui, 0, 0 vezes 2 dá 0, vai sair 3. Quando a minha função for 1, 2 mais 3 vai dar 5. Quando a minha função for 2, 2 vezes 2 vai 4, vai dar 4 mais 3, 7. Beleza? Então, isso aqui é uma função com entrada e saída. Se eu coloco um valor, sai outro. E o que acontece? Eu posso fazer várias coisas com esse resultado. Eu posso criar uma tabela, por exemplo. 0 igual a 3, 1 igual a 5, 2 igual a 7, 3 igual a quanto? Quanto que dá 3? Você sabe, só de olhar que você entende, porque é um padrão, né? Dá 9. Olha só, beleza? E por que é tão fácil de descobrir esse padrão? Vamos desenhar isso daqui de uma forma bem simples. Imagina que aqui são os valores de y, de saída, e aqui são os valores de entrada. A gente chama de ordenada e abscissa. Agora me deu um branco de qual, mas desculpa aí, eu sou assim mesmo. Eu odeio decorar nomes. Quando o seu x é 0, o seu y vai ser 3, certo? Quando o seu x é 1, o seu y vai ser 5. Quando o x é 2, vai ser 7. E quando for 3, vai ser 9. Vamos pegar agora os valores aqui. Certo? Tá certo isso aqui? Tá certo. 0, 1, 2, 3. E com isso você gera um gráfico. O que esse gráfico representa pra gente? Se você olhar o gráfico, você pegar esse próximo ponto aqui, você descobre que, né? Desculpa. Tá meio que errado esse gráfico, desculpa. É aqui, ó. 0 vai dar 3, 1 vai dar 5, 2 vai dar 7 e 3 vai dar 9, certo? Então você sabe que se você continuar seguindo esse gráfico e perguntar assim, qual que é esse ponto aqui, onde o meu y dá 11? Você vai traçar isso daqui, você desce esse traço para cá, você vai descobrir que é 4. Então o gráfico te permite ver visualmente o padrão que existe atrás da função, beleza? Então é para isso que serve o gráfico, é para você visualizar o padrão. Então cai muitas questões de gráfico no Enem. Se você entender isso daqui, você matou uma boa quantidade de questões de funções. Cai função objetora, injetora, isso daqui tudo? Não cai, não precisa saber. Cai você analisar uma função e você descobrir qual que é a função? Cai. Então vamos aprender. Então imagina que a gente tem uma função assim, ó. Aqui é 2, aqui é 4, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai bater no 6, beleza? Imagina que você tem essa função aqui, ó. Como que você descobre qual que é a função? O que você pode entender sobre essa função? Você pode descobrir o seguinte, você tem um f de x que você não sabe o que faz. No f de 0, dá 2. No f de 1, dá 4. O f de 2 dá 6. Só de olhar essa função você sabe isso daqui. Então, o que isso significa? Significa que você pode encontrar a fórmula que está aqui dentro. Qual que é a fórmula? Independente do número que eu coloco aqui, ó, eu vou ver que está somando 2, né? Como aqui não está entrando nenhum número, eu sei que eu estou somando 2. Então, qual que é a minha lógica aqui? Alguma coisa acontece com x e esse número é somado a 2. Beleza? Por quê? Tem uma regrinha seguinte. Toda função linear, isso daqui não cai também, mas eu vou falar sobre isso. Segue esse padrão, ax mais b. Esse b aqui é justamente quando o gráfico cruza a reta y. Tá vendo? Quando o x é 0 aqui, ó. X é 0. Por quê? Se você substituir 0 aqui, você cancela esses caras, só sobra b. Ou seja, b igual a y. Beleza? Então, quando 0, o b é igual a y, b vai ser igual a 2. Aí você vai substituir aqui e vai descobrir os outros valores, por exemplo. Se eu entro aqui 1, né, vai ficar o quê? A mais 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. Então, A
vai ser igual a quanto? Vai ser 2, beleza? Então a minha equação aqui é 2x mais 2. Então é uma questão que pode cair, é um negócio que às vezes é interessante de você saber. Se você não sabe, é interessante você pensar, mas não é muito difícil e também não cai muito, tá? Uma coisa que pode cair é função composta. O que é função composta? É basicamente você pegar o retorno de uma função e aplicar como entrada de outra função. Então, por exemplo, f de x é igual a 2x e g de x é x mais 1. Beleza? Ele quer saber qual que é o retorno disso daqui para x igual a 2. Como que você resolve? Substitui aqui, vai dar 2 mais 1 igual a 3, beleza? Agora, esse 3 que está aqui vai ser a entrada do f de x, né? Vai entrar na próxima função, vai dar 3 vezes 2, vai dar 6, beleza? Então, essa daqui vai ser a resposta final. Vai dar 6, certo? Então, função de primeiro grau, função composta, a gente já viu, conceito de função, a gente já viu. Um conceito muito importante de função é o seguinte, sobre gráficos. Tem como gráfico ser assim? Tem, né? Como que ele vai ser? F de x igual a 2, por exemplo. Não importa o valor de x, ele vai continuar dando 2, beleza? É uma possibilidade. Tem como gráfico ser assim? Não importa... não importa não. Só existe um valor de x que entra aqui, no caso 2. E todos os outros valores de y vão variar. 1, 2, 3. Tem como dar isso daqui? Não tem como. Isso daqui é impossível de acontecer. Por quê? Imagina que aqui vai entrar 2. E quando eu coloco 2 aqui, sai 1. Aí eu faço de novo. Sai 2. Eu faço de novo com o mesmo número, sai 3. É insanidade isso daqui, gente. É que nem você pegar o copo, soltar ele e uma hora ele cai. Pega o copo, você solta, uma hora ele sobe. Pega o copo, solta, uma hora ele explode. Então não pode acontecer isso daqui. Porque uma causa sempre vai ter um efeito. Certo? Um efeito podem ter diversas causas, mas uma causa só pode ter um efeito. Ok? Então vocês têm que entender isso daqui. Se x tem que dar um y determinado. Então isso daqui não existe, não tem como acontecer. Todos os outros tipos de gráficos malucos podem acontecer. Tem um gráfico que é assim. Tem um gráfico de equação de segundo grau que é assim. Tem gráficos exponenciais que são assim, né? Ou assim, sei lá. Tem diversos tipos de gráficos, tá? Então, o que geralmente cai é um gráfico onde existem vários y's para um mesmo x. Isso daqui não pode acontecer. Isso daqui não pode acontecer, por exemplo, num gráfico. O que mais que não pode acontecer? É isso aí, eu acho que isso daqui também não pode acontecer, tá bom? Então, são gráficos que não rolam de forma alguma. Função de segundo grau, a gente vai pular. O que mais que a gente pode falar? De função, eu acho que é basicamente isso. E aí a gente vai entrar em geometria. Geometria é muito simples, gente. O que vocês têm que saber de geometria é muito simples. Que é o quê? Ângulos. Ângulos não caem, na verdade. Vai cair a partir de triângulo. Tem 3 tipos de triângulos, certo? Mano, tem 3 tipos de triângulos. O triângulo que tem todos os lados iguais é o quê? Equilátero. Geralmente isso vai estar na questão. Ele vai falar que é um triângulo equilátero. E só de ver o equilátero, o equi, você tem que saber que é igual. Porque equação, equilátero é igual. Todos os lados iguais. Quando for isósceles, o que é isométrico? Isométrico é uma coisa espelhada, né? Não sei, é uma coisa igual também. É parecido com um equi. Só que você lembra que equi é de equação. Então isométrico é o quê? Tem 2 lados iguais. E um diferente. Beleza? Então no caso aqui 3, 3, 6. E o isósceles, eu não sei se é SC ou se é C só, desculpa. É um triângulo que tem todos os lados diferentes, ok? É isso. Definição de ângulos de triângulo. Quando o triângulo
tem um lado agudo, só tem lados agudos, ou seja, o ângulo, eles são sempre menores que 90 graus. O que é agudo? Lembra de uma agulha, tá bom? Finge que isso daqui é uma agulha e não uma lombriga. Quando tem lados agudos, ele é um acutângulo, né? Quando ele tem um lado muito aberto, o que significa? Que ele é um obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso. E quando ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, porque o ângulo é reto. Ok? Beleza. Já entendemos sobre isso. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo soma 180 graus. Então, se aqui é 90, aqui é 30 graus. Aqui só pode ser 60, beleza? Porque 90 mais 30 mais 60 dá 180, certo? Beleza. Estamos combinados até aqui. Existe um negócio chamado Lei de Pitágoras, Teorema de Pitágoras, que é o quê? Os lados que estão encostados no ângulo de 90 graus chamam catetos, o lado oposto é a hipotenusa. Todo mundo sabe isso, né? E a gente sabe que a hipotenusa, vamos chamar de H. Vamos chamar de H. Não, vamos chamar de C, porque vai fazer confusão depois. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Se aqui é 3 e 4, né? Aqui vai ser quanto? Vai ser 5, beleza? Ou, né? Certo? Então, acho que teorema de Pitágoras todo mundo sabe fazer, todo mundo consegue. Eu não vou nem me estender nisso daqui. Segunda regra que a gente tem que saber é a lei de seno, cosseno e tangente. Então, de novo, triângulo, retângulo. O exercício vai te dar um ângulo, que, por exemplo, vai ser de 30 graus. E ele vai te dar uma medida. Por exemplo, 3. O que é seno, cosseno e tangente? Seno é a razão. Lembra da razão em proporção? Pois é, ela volta aqui. Entre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra do refrigerante que todo mundo toma? Coca-Cola, certo? Coca. É essa a ordem das coisas. Então, ó, o que é o cateto oposto? Se o ângulo é 30 graus, o cateto oposto é esse. Se o ângulo aqui é 60 graus, o cateto oposto é esse aqui. Beleza? Então, é sempre ao ângulo oposto que você está considerando. Então, por exemplo, se eu quero descobrir o lado da hipotenusa, eu só tenho um lado e um ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o seno. Seno de quanto? Seno de 30 graus. Segundo a tabelinha que você tem que decorar, seno de 30 graus é meio, que vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Que a gente está vendo aqui, ó, qual que é o cateto oposto? É 3 e a hipotenusa é x. Então, eu estou falando que meio é igual a 3 sobre x. Então, eu estou falando que x é igual a 6, certo? Então, você descobre os valores da medida do triângulo utilizando seno, cosseno e tangente, que a gente acabou de ver aqui. Qual que é a diferença entre Pitágoras e seno, cosseno e tangente? Uma questão que usa Pitágoras, ela vai te dar dois lados. E o outro vai ser uma incógnita. O exercício que te dá seno, cosseno e tangente, ele vai te dar um lado, um ângulo e uma incógnita, tá bom? Ou duas incógnitas. E aí ele vai pedir para você descobrir esse ou esse. Você vai ter que analisar qual que é melhor, se é seno, cosseno ou tangente, e aplicar. Como que você decora seno, cosseno e tangente? Você vai fazer o quê? Meio, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Cosseno é o inverso do seno. Então, tudo isso aqui tem uma raiz em cima. Raiz de 1 vai dar 1, raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2, 1. O que é o tangente? Tangente é cosseno sobre seno, ou seno sobre cosseno, eu não lembro bem, mas aqui vai dar o quê? Raiz de 3.
É meio sobre, eu acho que é raiz de 3 sobre 3. 1 e raiz de 3. Como que eu sei que é isso daqui? Porque é do menor para o maior. Né? A tangente vai aumentando conforme o ângulo. Então eu sei que raiz de 3 sobre 3 é menor do que raiz de 3, então vem antes, beleza? Então essa daqui é a tabelinha, né? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tem que decorar isso daqui, não é difícil, decora, beleza? Que mais que pode cair? Vamos pensar. Noção básica de ângulos, né? Saber que isso daqui dá 180 graus. Saber que isso daqui dá 90 graus. Saber que isso daqui se chama quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Saber que aqui dá 270 graus. Saber que aqui dá 360 graus. Só isso que você tem que saber para o Enem. Fim, beleza? Saber que π corresponde a 180 graus e qualquer outra medida interna vai ser proporcional a isso. Então, se você pegar aqui, vamos pensar numa medida, 220 graus? Não. Vamos falar de 90 graus mesmo. 90 graus não é metade de 180? Então vai ser π sobre 2. O que é isso daqui? Proporção. De novo, proporção. A gente só fala de proporção nesse negócio. E eu esqueci de tirar a câmera aqui. Talvez tenha tapado alguma coisa. Desculpa. Beleza? Aí a gente vai entrar em geometria. Realmente, sair de trigonometria e entrar em geometria. Vamos lá. Geometria se resume a 3 coisas. Como é que chama? A soma dos lados, área, volume, perímetro. Estou viajando. Área, volume e perímetro. Como que você faz? Perímetro é a soma dos lados. Se for um quadrado, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 4 vezes 3 dá 12, beleza? Não precisa decorar a fórmula, ok? Uma coisa que você tem que entender isso, não precisa decorar a fórmula em geometria. Perímetro é a soma dos lados. Se for um quadrado é assim, se for um triângulo, soma dos lados. Se for um cubo, um paralelepípedo, qual que é o perímetro disso daqui? Por exemplo, 3, 4 e aqui é 5. Qual que é a soma dos lados? Né? Você vai ter 3 e 3 embaixo, 4 e 4, vai dar quanto? Vai dar 14. 14 são esses caras aqui de baixo. Só você fazer assim, ó. Em figuras 3D, você vai separar a base. E você vai lembrar que a base de cima é igual à base de baixo, beleza? Então, se aqui deu 14, o de cima também vai dar 14. O que faltou? Faltam as colunas. 4 vezes 5, 20. Beleza? Então dá 20 mais 24 dá 48. 24 não, 28. Ok? A gente vai falar disso em breve. Eu só estou falando sobre perímetro para já ficar claro para todas as figuras. Perímetro, então, são as linhas. A área é a multiplicação entre a base e a altura. Base vezes altura é igual à área de uma figura quadrada. Para uma figura triangular, se você olhar essa figura que você vai entender que é base vezes altura dividido por 2. Então é base vezes altura dividido por 2. O que você tem que entender disso daqui? O que é uma base e o que é uma altura? Tem que ter um ângulo de 90. Se não tiver ângulo de 90, não é altura. Beleza? Tem que ter ângulo de 90. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pega um triângulo desses e fala o seguinte, que a área é 6 vezes 6 igual a 36. Mas essa daqui não pode ser a altura. A altura só pode ser essa daqui, ó, que parte perpendicular à base e vai até o topo da figura. Essa é a altura. Como que você faz para descobrir a altura dessa figura aqui? Olha só, triângulo retângulo. Se a gente dividiu aqui na metade, né, o que isso significa? Significa que você tem um triângulo retângulo com lado 6, 3. Vamos chamar aqui de 5 para ficar mais fácil. 5, 5.
e aqui a base seria 6, né? Você tem um triângulo retângulo com duas medidas. Você não sabe a terceira. Como que você resolve? Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a um lado quadrado mais a altura ao quadrado. Vai dar o quê? 16 igual a h ao quadrado, h igual a 4. Certo? Então aqui a altura vai ser 4. Se a altura é 4 e a base é 6, se a altura é 4, a base é 6 e a fórmula é essa daqui, então a nossa área vai ser 12, beleza? Base vezes altura, lembra disso daqui. Essa fórmula serve para todas as figuras. A gente, em geometria, praticamente só vê figuras com triângulos ou quadrados, ou variantes de quadrado. Por exemplo, trapézio. Quadrado não são dois triângulos? O que é o trapézio? Dois triângulos também. Base menor, base maior. Qual que é a área total disso daqui? Base menor vezes altura dividido por 2, mais base maior vezes altura dividido por 2. Coloca em evidência o h, vai ter o quê? Vai ter essa fórmula aqui que você não precisa decorar, porque eu acabei de te ensinar como descobrir ela, como fazer ela sem decorar, beleza? Não precisa decorar. Aí você vai ter alguns exercícios de paralelogramo, que é bem raro de acontecer. Novamente, para você descobrir a altura, você vai ter que saber isso daqui, ó. Tá? Para você saber isso aqui, geralmente ele vai te dar um ângulo. Então, se ele te dá a medida daqui, 6, ele fala que aqui é 30 graus, como que você descobre esse cara? Seno de 30 dá meio, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai dar quanto? 3, beleza? Então, é isso. Passa para lá, 3, tá certo. Sabendo aqui, se aqui for a base 10, quanto que vai ser a área total? Base vezes altura. 10 vezes 3. Certo? Conseguiu entender? Então, todas as figuras quadradas vai ser base vezes altura. Se for um triângulo, que é a metade disso daqui, base vezes altura dividido por 2. Se for um pentágono, geralmente ele vai te dar alguma forma de você calcular os triângulos internos. Aí você calcula a área de cada triângulo interno, soma tudo e tem a resposta. O que muda agora são as figuras circulares, que a medida não é o lado, porque não tem lado, é o raio. Então, o que é o raio? Aqui é o diâmetro, que é a soma de dois raios, beleza? O perímetro é 2πr perímetro e a área é πr ao quadrado. Só isso que tem que memorizar. 2πr, πr ao quadrado. PR você lembra de um francês bigodudo e você vai lembrar para sempre dessa forma. Memorizou isso daqui? Aprendeu isso daqui? A gente vai para a geometria espacial, que é basicamente o quê? Tem alguns tipos de figuras. Tem os prismas, que eles são compostos de uma base inferior e uma base superior iguais. E aí eles são ligados por colunas, que a gente vai chamar de laterais. Então aqui, ó, mesma coisa, gente, mesma coisa sempre. Para você calcular as áreas, é o quê? 3 vezes 4, a área da base. São duas bases iguais, então é 3 vezes 4 em cima também. Áreas das laterais, vai ser o quê? 4 vezes 5 desse lado e 4 vezes 5 do lado oposto. Consegue entender? Então é 4 vezes 5, de novo, vezes 2. Isso aqui é vezes 2, né? E 3 vezes 5, que é essa área aqui, vezes 2 de novo. Pronto, você acabou de descobrir qual que é a área total somando tudo isso daqui. Certo? Então, prisma pode ter uma base triangular, pode ter uma base quadrada, pode ter uma base de trapézio, certo? Mas o que importa é o seguinte, que a base inferior tem que ser igual à base superior. Por quê? Porque é assim que a gente calcula o volume, que é a área da base vezes a altura.
Na figura plana, a gente viu que era base vezes altura igual a área. No volume, é o quê? A área da base vezes a altura igual o volume, né? Sempre perpendicular, não se esqueça disso. Então teve um exercício que mostrou uma figura assim, ó. Deu as medidas aqui, imagina que era aquele triângulo lá. E ele pergunta qual que é o volume dessa figura. Então qual que é a altura dessa figura aqui? Mesmo ela estando deitada, a base não é essa daqui. Porque lembra, tem que ter uma base embaixo e uma base em cima. Então a base é essa daqui e a base superior é essa. Então é como se esse triângulo estivesse assim, ó, de pé. É só a gente rotacionar a figura. Você vai descobrir que a altura é 10, aqui vai ser 6, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5. Você vai descobrir isso daqui, você vai descobrir a área aqui da base, como a gente já fez antes. E é isso aí, né? Fora essa figura, você vai ter o cilindro, que é a mesma coisa, só que você vai ter que calcular a área do círculo, que é o quê? πr ao quadrado, beleza? Se aqui é 3, vai ser π vezes 9 igual a área da base. Se a altura é 10, vai ser o quê? Vai ser 90 π de volume. Tá? Se você quer saber a área total, você vai ter que descobrir o quê? Perímetro disso daqui, porque meio que você desenrola esse cone, esse cilindro, certo? Para formar uma figura assim, que vai ter o quê? 2πr, que dá o quê? Dá 6π, vezes 10, 60π. Então 60π é a área lateral, mais 2 vezes 9π, você tem a área total da nossa figura geométrica, certo? Pirâmides. A pirâmide também é que nem um prisma, ela pode ter a base de vários formatos, ela pode ter uma base triangular, assim como ela pode ter uma base quadrangular, pentangular, sei lá, de várias formas. Mesma coisa, para você calcular a área, você vai fazer a soma das outras áreas, desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo e da base, beleza? O volume do prisma é o seguinte, vai ser a área da base perpendicular, vai ter a altura, certo? Que parte do centro da nossa pirâmide. Área da base vezes a altura, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque, imagina assim, essas partes externas aqui, ó, deixa eu ligar a câmera. As partes externas, né? Se você for pensar, tem uma área toda da pirâmide que não está preenchida. E se você contabilizar tudo isso aqui, vai dar, né, 2/3 da pirâmide, digamos assim. Então o volume é só 1/3 do que seria se isso daqui fosse um grande cubão aqui, ou um grande... Cubão é foda, né? Se fosse um grande paralelepípedo. É isso? E também você pode lembrar o seguinte. Como o triângulo é uma figura 2D, e ele é base vezes a altura dividido por 2, quando ele vira 3D, ele é o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? É uma coisa simples de você lembrar. Não cai muito disso daqui, não precisa se preocupar tanto. Não vai cair coisas difíceis assim no Enem. E também tem cilindro. O grande diferencial do cilindro é que ele tem uma medida a mais, que a gente chama de geratriz, que é esse negócio aqui do lado. Por que ele é especial, né? Porque a gente tem aqui, ó, a altura que parte do centro. Mas essa medida da lateral, você também precisa saber. Você pode descobrir isso aqui através de Pitágoras. Olha só. Raio, altura e geratriz. Gera um triângulo retângulo com raio, altura e geratriz. Por que você tem que saber isso daqui? Porque a área lateral do cilindro é exatamente πr geratriz. Tá bom? Então, ao invés de ser πr ao quadrado, vai ser πr vezes geratriz. É a única mudança que vai ter. A área total, então, vai ser o quê? πr ao quadrado mais
PR geratriz, né? Área da base mais a área lateral, para você saber o volume. Área da base vezes a altura, dividido por 3, olha só, é igual a pirâmide. E é isso daqui, acabou. É isso daqui que cai no Enem, não cai mais nada de geometria espacial, certo? Então, são essas noções muito básicas que você tem que ter de geometria e é bem tranquilo. O que falta falar? A gente falou de basicamente tudo. A gente pode falar o que agora? De logaritmo, que é muito difícil para a maioria das pessoas, então eu acho que não vale a pena estudar. Falta combinação e probabilidade, né? Que eu acho que são temas também que vale a pena mais ver exercício e fazer uma aula mais completa para estudar isso daqui. Estudar em separado. Então aqui a gente acabou a revisão de tudo, beleza? A gente acabou aí em um pouquinho mais de 1 hora, menos de 1h30 de revisão para ver tudo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram algum assunto específico, me fala. Olha só, eu vou escrever aqui, por fim, o que faltou falar e o que também basicamente não cai, e quando cai é difícil, beleza? Combinação, sempre é meio difícil. Probabilidade, dá para falar, tem partes fáceis, mas a maioria é difícil. Que mais que faltou? Faltou função. Que é difícil. Faltou logaritmo. Difícil, né? Que é juros compostos, também está aqui dentro. E eu acho que é isso. São esses quatro assuntos que são considerados difíceis de matemática no Enem. Tá? O resto é o que a gente viu e é isso aí. Bom, espero que tenha ajudado. Lembra, pergunta caso você tenha dúvida, por favor. Certo? Isso aí, vamos lá.